Olá, pessoal. Essa é a nossa revisão, nosso chat de revisão da disciplina de sistemas lineares. É uma revisão da agenda 1 até a agenda 5. Mais para frente nós teremos, lá na agenda 9, uma revisão da agenda 6 até a agenda 9. Então vamos iniciar nossa revisão, vendo que nós estudamos em cada uma das agendas até o momento. Bom, na agenda 1, nós começamos com os conceitos fundamentais da disciplina de sistemas lineares. Tá? Primeiro, começamos definindo o que é um sinal. Nós definimos que um sinal é um conjunto de dados que contém informação sobre algum fenômeno ou sobre algum objeto em estudo. Esse fenômeno ou objeto, ele pode ser real ou abstrato. Um sinal no tempo é matematicamente representado por uma função que retorna a amplitude do sinal conforme a variação desse tempo. Por isso que a gente diz que é um sinal no tempo. Os gráficos de funções em que a variável independente é contínua sempre vão gerar curvas contínuas. Funções que descrevem sinais cuja variável independente é discreta, ou seja, não é contínua, são representadas sempre utilizando colchetes. Então, x de n, f de n e assim por diante. E o que são sistemas? Os sistemas são entidades que processam sinais de entrada, produzindo sinais de saída. Esses sistemas eles podem ser modelados por leis matemáticas que relacionam um ou mais sinais de entrada com um ou mais sinais de saída. Nós dividimos esses sistemas em dois tipos. Os sinais contínuos no tempo são os sinais analógicos, que são presentes na natureza, que possuem valores contínuos de amplitude. Já os sinais discretos no tempo, eles são obtidos a partir de uma amostra de sinais contínuos. Sinais determinísticos, o comportamento ele é sempre completamente conhecido, em qualquer instante. Por isso a gente diz que ele é determinístico. A gente consegue determinar o comportamento dele em qualquer instante. Já os sinais aleatórios, o valor em um determinado instante, ele não pode ser previsto com exatidão. Para a gente prever esse sinal aleatório, o valor desse sinal aleatório, a gente opta por usar um modelo aproximado. Em relação aos sinais em um sistema discretizado, melhor dizendo, os três componentes essenciais são o amplificador, a junção somadora e o atraso. Conceitualmente, as propriedades dos sistemas discretizados no tempo são praticamente idênticas às propriedades dos sistemas contínuos no tempo. Um sistema que ele for atrasado no tempo por uma quantidade n, terá atrasado a resposta pela mesma quantidade no tempo. Na agenda 2, nós começamos a trabalhar com a parte de aplicação mais matemática da nossa disciplina. A solução de uma equação diferencial é uma função que não contém derivadas nem diferenciais e que satisfaz a equação dada, ou seja, a função que, substituída na equação, a transforma em uma identidade. Quando que uma equação diferencial é ordinária? Uma equação diferencial é ordinária quando for igual a zero. E também pode ser de diferenciais parciais, como a segunda derivada de y em relação a x, a segunda derivada de y em relação a y. Já uma equação de derivadas parciais, ou EDP, é uma equação que envolve duas ou mais variáveis, x, y, z e t, enfim, quantas variáveis nós queremos. E derivadas parciais de uma função variável dependente. Então, uma função u, por exemplo, que é função das outras variáveis que nós já analisamos logo aqui em cima, x, y, z e t. Bom, nós utilizamos muito na disciplina a transformada de Laplace. Tá? Quando nós calculamos a transformada de Laplace, nós podemos calcular usando a definição da transformada de Laplace, que é o limite da integral de f de t e na menos st dt. O que uma transformada de Laplace faz?
ela transforma, por meio do operador laplaciano, uma equação no domínio do tempo para o domínio de frequência. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Nem todas as funções têm uma transformada de Laplace, mas todas as transformadas de Laplace têm uma função originária, a qual é denominada transformada inversa de Laplace. Nós vimos a tabela dessas transformadas de Laplace, as mais importantes, que tem lá na agenda, e essas tabelas elas são extremamente úteis para a gente. Para não ficar resolvendo tudo por definição, nós utilizamos essa tabela. Nos poupa bastante tempo e traz o resultado que a gente espera. Aqui nós vimos também as propriedades da transformada de Laplace, a propriedade da linearidade, da derivada de uma transformada de Laplace, enfim. Na agenda 3, nós trabalhamos com a definição da transformada de Laplace. A definição de uma transformada de Laplace é a seguinte: seja f de t uma função qualquer no domínio do tempo, desde que esse tempo seja maior do que zero. Assim, a transformada de Laplace de f de t é dada por integral de zero até mais infinito de e na st vezes a função que nós queremos calcular, a transformada de Laplace, integrada no tempo. Uma propriedade que nós vimos muito importante da transformada de Laplace é a chamada propriedade da linearidade. Ela diz o seguinte: se eu tenho uma constante a multiplicando uma função x, que é função do tempo, somada com uma outra parte, que é uma constante b, multiplicando uma função y de t, quando eu aplico a transformada de Laplace, eu vou ter a constante a multiplicando a função que foi obtida por meio da transformada de Laplace, mais a constante b multiplicando a função que foi obtida por meio da transformada de Laplace de y de t. A transformada de Laplace de algumas funções importantes. Do impulso unitário, a transformada no domínio da frequência complexa é 1. Degrau unitário 1 ou de t, a transformada no domínio da frequência complexa é 1 sobre s. No domínio do tempo, a função rampa t, a transformada no domínio da frequência é 1 sobre s quadrado. Da parábola, a transformada de t quadrado sobre 2 é 1 sobre s ao cubo. De um polinômio, t na n por n fatorial, a transformada de Laplace é 1 sobre s na n mais 1. E a transformada da função e na menos at, do domínio do tempo para o domínio da frequência complexa, é 1 sobre s mais a. Na agenda 4, nós utilizamos a definição formal da transformada de Laplace. Também analisamos a transformada z da sequência degrau unitário e aplicamos o princípio da linearidade. Vimos também a transformada inversa de z por meio da divisão polinomial e a transformada inversa de z pelo método das frações parciais. Na agenda 5, nós continuamos com o nosso estudo de sistemas lineares. Um sistema T transforma sinais de entrada em sinais de saída. Se a entrada e a saída forem sinais discretos, T também é um sistema discreto. Se forem contínuos, T também é um sistema contínuo. Se dois sistemas são diferentes de alguma forma, eles irão ter, obrigatoriamente, respostas a impulsos diferentes. Assim, a resposta a impulso caracteriza completamente um sistema. Isso é uma propriedade bem importante. Geralmente, utilizamos a notação H, aqui, colchetes de N, para a resposta a impulso. E devemos lembrar que o impulso ele existe somente quando t é igual a zero. Em relação ao degrau, devemos lembrar que antes do evento, o seu valor é zero, e após o evento, o seu valor é 1. Ainda, o de t é a equação do degrau no tempo, x de t é a equação do produto da função com o degrau no tempo,
E H de t é a função da equação impulso no tempo. Bom, pessoal, então essa foi uma breve revisão das nossas 5 primeiras agendas da nossa disciplina de sistemas lineares. Teremos ainda, como eu já disse, a revisão das agendas 6, 7, 8 e 9. E a agenda 10 é uma agenda de revisão. Então, pessoal, continuem trabalhando nas atividades. Qualquer dúvida, me perguntem no fórum ou entrem em contato comigo. Abraço e até mais!